Meu Deus, que noite linda, hein, gente? A gente tá aqui nessa noite abençoada, programa Falando de Jesus, uma história de amor, nessa data 10 de abril de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Menina do relógio, por favor. 19 horas e 14 minutos. 19 horas e 14 minutos. Estamos aqui pelo Radiosnet, pelo site, pelo nosso app na Play Store, também pelo nosso aplicativo preferido. Olha, muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Quero mandar já um abraço aqui, cantora Rosália Duarte, um abraço também. Muito obrigada a todos os nossos amigos e irmãos. Gratidão, gratidão. Os nossos amigos internautas e YouTubers que estão aqui conosco, muito obrigada. Você que está aí do outro lado, gratidão, gratidão. É momento de adorarmos o nome do Senhor Jesus, porque está chegando mais uma linda história de amor. E nessa noite é com ela. Alô? Oi, a paz do Senhor, minha irmã Cida. A paz do Senhor! Glória a Deus! Com quem estou falando? Com a cantora Miriam Paz. Ô, menina, cantora Miriam Paz, que prazer, minha irmã, tê-la conosco nessa noite abençoada em nome de Jesus. Olha, desde já louvamos mais uma vez ao nosso Deus pela sua vida, por esse belo ministério de louvor. Gratidão, gratidão por você ter dito assim, ó, Pai, eu aceito, eis-me aqui, Senhor. Amém, minha amada? Porque nós sabemos que vidas estão sendo alcançadas e abençoadas pelo poder que há no nome de Jesus. Queremos nesse momento, cantora Miriam Paz, em nome aqui dos nossos queridos ouvintes, dos nossos amigos YouTubers, internautas, da nossa produtora técnica Rosângela, dos nossos queridos cantores, agradecê-la e juntamente com seu assessor, abençoado por ter abraçado aqui o nosso humilde projeto Mãos Unidas, uma missão pelo ID, levando a palavra de Deus através dos louvores. Amém? Amém. Eu louvo a Deus. É para mim uma honra estar participando desse momento de entrevista, de troca de experiência com Deus. Para mim é uma honra, né? Eu salvo a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode nos dar, mas somente Cristo Jesus, né? O ressurreto é que nos proporcionou essa graça, porque é algo que a gente não merecia, mas Ele é maravilhoso. Ele é um Deus tremendo, um Deus de amor, que não olha para nossas falhas, mas olha para o nosso ser, pelo tão grande amor que Ele é. Eu só tenho gratidão nessa noite. Glória a Deus, aleluias, que bênção. Amada, nesse momento, você está nos abençoando de qual cidade? Goiânia, Goiás, capital. Oh, que bênção! Glória a Deus! Amada, em Goiânia, como está nesse momento? Está quente? Está fria? Goiânia tá um clima gostoso, não tá muito quente, tá meio friozinho, assim, um friozinho de leve, sabe? Tá muito gostoso o clima pela noite. O dia Maravilha! fez um pouco de calor, mas à noite o clima bem melhor. Que bênção! Nosso Deus, ele é perfeito! Viva a natureza! Verdade, Deus é muito perfeito. Glória a Deus. Cantora Miriam Paz, nesse momento você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, menina abençoada, fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Miriam tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que deu início? Bom, tudo começou desde pequenininha, desde, como se diz, desde a barriga da minha mãe, né? Nasci no lar cristão, né? E só que daí, na minha adolescência, eu fiquei fora dos caminhos do Senhor, né? Devido que eu fui morar com outra família e tal, e eles eram católicos, eu não aceitava ir à igreja e tudo mais, né? Igreja evangélica. E então a gente, como adolescente, novinhos, então a gente tem aquela questão de se não tiver alguém para levar, não vai, não é verdade? Verdade, amada.
E assim foi. Mas no meu coração, aquele amor, né, aquela experiência com Deus, né, chorar na presença dele, ele me responder. Deus responde crianças. Como Deus responde? Oração sincera, né? Então, assim, quantas vezes eu chorava pedindo coisas simples, Deus me dava. Eu ficava, nossa, Deus me deu. Como criança, né? Eu creio que Uhum. muitos dos ouvintes que estão nos ouvindo, eu creio que tem muita experiência enquanto criança também com Deus, né? Oração sincera. E no meu coração, na adolescência, eu tinha um desejo enorme de voltar para o caminho do Senhor, porém não tinha força. E também o meu cabelo antes era grande, e aí a minha mãe de criação, ela cortou ele muito curto, porque era mais fácil de cuidar, né? Que morava no sul, Uhum. no Rio Grande do Sul, eu morava no Rio Grande do Sul. E lá é muito frio, e era mais fácil de cuidar, né, e tal, tudo mais. E eu tinha muita vergonha de ir para a igreja lá com cabelo curto, lá na época, gente não usava cabelo curto, era cabelo longo, né, não podia cortar nem as pontas do cabelo e tal, sabe? Então, eu Sim. tinha muita vergonha. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, eu me emociono quando eu lembro desse episódio exato, que eu estava numa bela tarde varrendo o pátio da minha casa e a minha vizinha evangélica me observava. E depois ela me contou, né? Ela percebia que eu estava muito triste, eu era uma menina triste e tal. Não sabia ela que eu era uma pessoa que estava afastada do caminho do Senhor, mas tinha desejo de Uhum. voltar aos caminhos do Senhor. Muitas vezes eu pensei na minha vida, por muitas coisas e tal, mas o Uhum. Senhor não permitiu, por Glória a Deus. situações. Estou só resumindo, né? Uhum. E porque Jesus já tinha um plano na minha vida. Como Aleluias. Deus tem um plano na vida de quem está ouvindo esse testemunho, eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém através desse testemunho. Amém. E, e ela me convidou para ir à igreja. Eu aceitei, sabe? Passei por cima da vergonha, porque o desviado tem uma vergonha triplicada, né? Uhum. Verdade. Sempre, porque se ir à igreja, pensa que alguém está olhando, está falando, mas não, é tudo coisa do inimigo que põe na mente, né? Para que ponha barreiras, né? Para que a pessoa não vá, tudo mais. Mas, assim, chegou um momento, quando Deus marca Glória a o Deus. dia, a hora, o minuto, para que você volte para o caminho dele, não tem inferno que se põe de pé. Não tem. Não tem. Aleluia. E o poder de Deus, ele é maior, ele é soberano. Eu sou Aleluia. testemunha viva disso. Porque Deus sabe que eu não tinha força nenhuma para voltar para os pés dele. Né? E Uhum. daí eu fui. Ela me convidou, fui. Inclusive a minha família até riu. Né? Como assim? Você vai e tal? Minha família de criação, né? Eles bem católicos e tudo mais. Eu fui. E ao chegar à igreja, eu não parava de chorar. Foi incrível. O Senhor falando comigo o tempo inteiro. Depois que eu entendi que era o Espírito Santo que falava comigo, por isso que eu não parava de chorar. Aleluia. E aí eu lembro que eu não lembro do convite que o irmão fez, o apelo final para vir à frente. Eu só me lembro de eu na frente chorando. É algo assim muito incrível, sabe? É como se o meu eu natural sumisse e tivesse ali só o sobrenatural. É algo inexplicável. Até hoje eu não consigo. Falei, como que eu cheguei até a frente? Eu não lembro dele falando que tem que ir à Uhum. frente, chamando para aceitar o Senhor. Eu só lembro que eu estava na frente. Aí, hoje eu compreendo, porque eu era muito tímida, eu era extremamente tímida. Então, Sim. olha só, a pessoa que eu sou hoje, né? Eu sou cantora. É Olha impagável. impagável. É o preço que Deus pagou por nós, que Jesus pagou por Verdade. nós na cruz do Calvário, né? É impressionante. Nosso Deus é inexplicável, né? Que maravilha. E à frente eu me converti ao Senhor, me entreguei de corpo e alma. O Senhor me aceitou de volta, né? Na verdade, Deus nos aceitou, né? Com Verdade. nossas falhas, com nossos defeitos. E a partir dali eu comecei a trilhar um caminho lindo de Glória a amor com o Deus. nosso Deus, de muita experiência. Eu comecei a orar assim como nunca. O Espírito Santo me ensinava a orar, porque eu chegava no pastor, eu sempre tive isso na mente.
Porque o pastor sempre ensinou assim, ó, jovem, você tem que procurar sempre alguém, tá perto de alguém que tem azeite para derramar na sua cabeça. Aí eu falei, tudo bem, então entendi que eu tenho que pensar pessoas que são mais chegadas a Cristo, pessoas mais servas, sabe? Que buscam mais. Era isso na minha mente. Isso. Para onde que eu ia? Para as irmãzinhas do ciclo de oração. Eita, glória! Eu amava conversar com as irmãzinhas. Amava. Meu Deus, que coisa linda. Pegava conselhos. Eu lembro que o pastor falava assim, minha filha, você tem desejo de falar em línguas estranhas? Eu falei, eu tenho. Eu acho muito lindo. Eu falei, então busca. Então busca pelas madrugadas, pois eu vou buscar. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, sabe? Amém. Sabe, sempre. Então, assim, eu vou fazer isso, então eu vou tentar fazer. Eu vou fazer. E eu fui orar pelas madrugadas. Eu lembro que eu dormi no colchãozinho no chão, assim, e numa bela madrugada na minha casa, o Senhor me visitou e me batizou com o Espírito Santo. Foi a coisa mais linda dessa vida. Meu Deus, que coisa, que experiência. Tem pessoas que esperam Deus batizar dentro da igreja, né? No meio de uma roda de oração, junto com as irmãs, num ciclo de oração e tal. Mas só Deus sabe o local para nos visitar, né? Então, assim, eu sempre esperei um momento, não murmurava. Incrível, eu não murmurava. Eu sabia que uma hora ia acontecer. A certeza muito grande dentro de mim. Eu lembro que eu via as pessoas falando em línguas estranhas. Glória e eu chorava, assim, de alegria. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda! Eu quero tanto falar assim. Então, assim, Deus me visitou e fez algo extraordinário. E outra coisa, eu tinha um complexo de inferioridade. Eu era uma pessoa que tinha vergonha de tudo. Vergonha das pessoas, vergonha de comer perto das pessoas. Olha para você ver as coisas básicas, né? Então, assim, e Deus, Ele me libertou. Mudou a sua vida. Desse complexo. O meu sonho era ser livre desse sentimento, que eu me olhava ao espelho e me sentia a pessoa mais feia desse mundo. Sério, menina? Você é uma menina linda. Como é que... Gente... Pra você ver, né? Sim. Não sou, como diz, aquela... Ai, tal, mas assim, também não me acho feia, né? Você é maravilhosa, você é linda, menina. Amém, amém. Eu me olho no espelho e tenho prazer de me olhar, porque o meu sonho é poder me olhar e me achar bonita, sabe? Sim. Eu sei que muitos que estão ouvindo esse testemunho também ou estão passando por esse tipo de situação que eu passei, ou já passou e Deus libertou. Quem está passando por esse tipo de situação, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus vai te visitar nesse momento e vai te libertar. Amém. Porque o mesmo Deus que fez um milagre tremendo na minha história, na minha vida, fará na sua vida. Creia, persevera. O seu momento vai chegar. Quem sabe agora? Quem sabe você vai testemunhar? Quem sabe agora que é o momento do seu testemunho? Glória a Deus, aleluia. Tremendo. O Espírito Santo de Deus coloca no meu coração que tem uma pessoa, uma irmã, que se sente tão feia, que olha para as pessoas e fala, eu queria tanto ser igual fulano, mas o Senhor não quer que você seja igual fulano cantando. O Senhor quer que você seja igual você. Você é única, você é linda, você é perfeita e amada do Pai. Glória a Deus. E o Senhor vai abrir teus olhos para que você enxergue essa beleza que há em ti. Assim como Ele abriu os meus olhos. Assim como Ele me libertou por completo. Hoje eu me amo, da cabeça aos pés. Eu me amo, eu amo me amar. Eu costumo brincar assim, eu me amo, posso viver sem mim? Que lindo. Lindo testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. Sim, continue, amada. Tá tudo certo. Então, é porque deu tipo meio que um barulhinho, pensei que tinha caído a internet. Enfim, eu costumo dizer assim que eu me amo muito.
E quando eu estou muito assim, meio cabisbaixo, eu lembro da frase: eu preciso me amar. Amém. Eu preciso me amar, sabe? Então o Espírito Santo sempre está me lembrando: se ama, se cuida, se ama. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que nos cuidar, não é verdade? Meu Deus. Que palavra, Deus é gente. tremendo. Deus Tremendo. é tremendo. Tem gente, muitas vezes, que sofre com enfermidade, também na alma, porque deixa de cuidar de. Nós temos que parar um pouco e olhar para nós também. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso templo tem que estar limpo, tem que estar organizado, para que o Senhor habite. Amém. Com E aí, certeza. se colocar aos pés do Senhor todas as suas angústias, aquilo que te incomoda, sabe, aquilo que te faz triste, coloca tudo nos pés do Senhor. Foi isso que eu fiz. Aleluia. Glória a E Deus. Deus fez algo tremendo e ainda está fazendo na minha história, na minha vida. Porque a libertação em nossa vida ela é contínua. Todos os dias nós temos a necessidade de sermos libertos, sempre de alguma coisa. Não é verdade? Verdade, amada. Glória a Deus. Sempre nós temos que ser libertos. Às vezes, sabe também aquela mentirinha? Ah, não, faz mal. Faz mal, sim. Adoece a alma, adoece o corpo. Então, eu aprendi que é nas mínimas coisas que nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós temos que dar abertura para o Senhor, fazer morada dentro de nós e fazer aquilo que Ele quer fazer. E eu aprendi também que muitas vezes nós não recebemos a vitória da parte do Senhor porque nós não deixamos Ele agir no nosso ser, porque Ele não é invasor, Ele é educado. Ele diz que o Senhor bate a porta. Ele está à porta batendo. Se você abrir a sua porta, Ele vai entrar e vai cear contigo e você com Ele. É isso que eu tenho aprendido todos os dias com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E com o passar do tempo, o Senhor me Sim. lembrou da promessa de ser cantora, missionária. Aí veio outra barreira. Eu falei: Senhor, eu não me vejo cantando. A minha voz é muito feia. O diabo começou a colocar outro tipo de empecilho. Porque sempre é assim, minha irmã. Quando a gente passa por um tipo de luta, o diabo já, como diz, já ganha espaço em outro território. Porque ele não cessa de querer derrubar o servo do Senhor. Ele não cessa. Por isso que nós não devemos cessar de orar. Nós temos que orar constantemente, porque o diabo, ele não cessa de atacar 24 horas da parceirão, como se diz. Não é verdade? Verdade. Ele não para. Nós não podemos baixar a guarda. E um pouquinho que eu baixei a guarda, eu comecei a acreditar que eu não era capaz de louvar, não era capaz de trazer a palavra, né? Tanto que, quando eu vim morar em Goiânia, eu congregava na igreja e o pastor, Deus falou com o pastor para que me consagrasse a missionária. Eu já servia na casa do Senhor como jovem, eu era líder jovem, era como diaconisa e tudo mais, né? Mas eu não me via missionária, estava tudo ótimo ali, limpando os bancos, lavando a igreja, ajudando os jovens, aconselhando, estava tudo certo, estava tranquilo para mim. Eu nunca almejei coisas assim, cargos, minha irmã. Deus é fiel e sabe o que eu estou falando, sabe? Eu nunca almejei cargos, não. Eu só queria servir. Era isso, estava ótimo para mim. Glória a Deus. Aí chegou o dia que o pastor falou: minha filha, Deus falou para te consagrar missionária. Aí eu até brinquei com o pastor, porque o pastor é muito jovial, brincava muito conosco, né? Jovens. Eu: não, pastor, é porque o senhor gosta muito de mim. Mas que o senhor quer me consagrar? Ainda brinquei com ele, sabe? Eu falei: não, minha filha, o senhor falou comigo de verdade, não estou brincando. O que eu fiz? Pois bem, pastor, vou fazer prova com Deus. Por quê? Eu tinha aquele lado de dúvida. Entendi. E falei: Senhor, falei solamente, porque eu aprendi na minha nova conversão, quando eu voltei para o Senhor, com os irmãos, com as irmãs do círculo de oração, que quando a gente fala, o diabo trabalha em cima das nossas palavras. Então, quando a gente quer fazer falar algo muito sério, muito assim, que você não tem que ter dúvida, você só faz um pensamento. Aí eu fiz essa prova com Deus, só no pensamento.
que eu fiz? Eu falei, Senhor, se realmente for do Senhor, o Senhor vai falar comigo no congresso de jovem, que eu vou, onde ninguém me conhece. Eu fui para outro setor aqui em Goiânia, fui no congresso de jovem, onde ninguém me conhece. Certo. E o que acontece? Eu estava no último banco, eu falei em pensamento, Senhor, usa esse pregador. Se realmente for do Senhor para eu ser considerada missionária, o Senhor vai falar comigo. O Senhor sabe tanto que eu preciso ter essa resposta. Mas sem dúvida, Senhor, sem dúvida. E o Senhor sempre me respondeu. Sabe, aquela fé inabalável. Eu falo assim, eu não tinha dúvida que o Senhor ia falar comigo. Ou que sim ou que não, sabe? Sim. E eu sentei no último banco. Aí Deus usou o pregador, falou com a irmã do meu lado e não falou comigo. Aí de repente chegou pro final do culto e eu pensei, poxa, glória a Deus, eu estava certa, tá vendo? Não era para eu ser consagrada. Olha só a minha fé, a minha certeza. A minha certeza. E aí fui à frente para aquela oração final. O pregador estava orando, né? De repente eu fechei meus olhos, agradecendo ao Senhor. Amém, Senhor, sei que agora é confirmação, realmente não é, e tudo mais, e tal. Quando eu me dei conta, o pastor, ele deu o microfone para outra pessoa orar, que eu nem percebi. De repente eu senti sua mão no meu ombro. Meu Deus. Eu arrepiei, irmã. Meu Deus. Só falou bem assim, ó. Foi eu que te consagrei a missionária. Ou seja, não ia consagrar, ela já tinha me consagrado. Só faltava a confirmação dos homens. Eu caí em prantos. Como que aquele homem adivinhou? Eu falei só em pensamento, não tinha como eu ter dúvida. Foi eu que te consagrei a missionária, e por onde você passar, o seu ministério é de fogo. Ô, glória, que maravilha! Glória a Deus por isso. E eu guardo essa palavra no meu coração, tão vívida, eu não me esqueço. E toda vez que o inimigo lança dardos na minha mente, para que eu venha duvidar, eu lembro a promessa da de voz Deus. do Senhor. Eu lembro da promessa. Que bênção. Eu lembro da promessa. Eu lembro daquele que me traz esperança. Aleluia. A promessa do Senhor nos traz esperança, nos dá perseverança, nos dá ânimo, vontade de levantar todos os dias, e ir à luta, e buscar o Senhor, e louvar a Ele, levar a palavra dele através das canções, para alcançar vidas e vidas que estão precisando de uma palavra de socorro. Aleluia. E aí sim, eu cheguei para o pastor chorando e falei para ele, tá vendo, minha filha? Eu falei, não, pastor, mas eu precisava ter essa confirmação. Eu precisava. Uma experiência gloriosa. Então não tenho nenhum tipo de dúvida, sabe? Nada. Porque Deus falou comigo de uma forma assim que não tinha como ter dúvida. Impressionante. E assim como cantora, para ser cantora foi outra barreira. Eita. Aí eu sabia, Deus sempre usava. Sim. Oi. Pode ficar à vontade. Falei assim, eita! Deus é muito fiel. Menina. Outra barreira, porque o inimigo não cessa de lançar dardo, querendo nos sempre desafiando a gente o tempo todo, não é isso? Minha filha. Mas nós também não podemos desistir da batalha. Porque Jesus já venceu por nós. Nós temos que tomar posse. Eu entendi isso. Ele já venceu por nós. Nós temos que tomar posse. E o que acontece? Eu não aceitava que eu ia ser uma cantora. Eu não me via cantora. Não. Eu achava que eu não tinha voz, como eu falei. Tal, não vai dar certo, porque eu já cantava nas congregações, estava ótimo, perfeito. Precisava demais. Já era missionária consagrada, estava muito bom, né? Estava ótimo. Mas só que o Senhor, ele não pensa como pensam os homens. O pensamento do Senhor são mais alto que os nossos. Amém, glória a Deus. E Deus conhece o nosso coração. Verdade. Eu entendo que nós não devemos ficar atrás de cargo. Porque eu sou um exemplo disso. Sabe? Então as coisas vêm naturalmente. Não precisa ficar desesperado. Às vezes alguém está me ouvindo, fala assim, até hoje eu não fui consagrada a tal isso, a tal aquilo, tal. Meu irmão, minha irmã, Deus está te vendo. Deus está te vendo. O seu momento vai chegar. O que é para você, Deus vai te entregar. Pode ter certeza, Deus vai te entregar. Isso vai ser glorioso, vai ser bênção.
vai ser muita bênção na vida das pessoas. Porque nós somos instrumento na mão do Senhor para abençoar pessoas, não é isso? Aleluia. Verdade, amada. E aí, eu não queria. Deus usava um, ia na igreja, e na outra. De repente, uma irmãzinha no interior, eu estava saindo da igreja, cantei e tal, e ela falou assim, como muitas profecias eu recebia, eu falei, tá, se for um dia vai ser, mas no meu coração eu não queria, né? Nessa Mas época, amém. amada, nessa época você tinha... Qual era a sua idade? Pode falar? Sim, quando... Qual época? Que eu falei A época que tanto. você foi ungida missionária, Sim, eu tinha, assim, por volta de uns 20... uma Acho que jovem, 24 anos. Eu jovem, na época eu mas era líder cheio de jovem. da... Você já tinha maturidade, não é isso, minha irmã? Sabe? Tinha, Responsabilidade pela obra do Senhor, respeito. Que lindo. sim, Sim, muito amada. respeito. Nossa, eu tinha muito temor. Falei, meu Deus, eu não... A princípio, acho que isso foi um dos motivos que eu pedi muito confirmação, porque não é carregar uma carteirinha de missionária, é muito sério, Sim, minha irmã, muito sério. sabe? É muito sério. Então, eu tinha muito temor, sabe? Essa é a palavra correta, temor, É, de pegar, de fazer algo que... E eu tinha temor, outra coisa, eu tinha muito na mente, de vai que eu aceito um cargo, né, que não é o Senhor que determinou para mim. uhum, Eu sempre quis algo que o Senhor quisesse para mim, não que os homens. Por isso que eu nunca fui atrás de nada. Porque eu queria sempre algo que o Senhor realmente entregasse para mim. Não era assim, tô procurando. Não. Não é porque o irmão teve simpatia, a irmã teve simpatia. Não é isso. Não é porque é amigo de fulano. Não. é a Eu quero vontade algo de sério. Deus. Porque eu sei que quando ele dá, ele confirma os nossos passos. É, ele sustenta, Ele sustenta. ele garante. Ele garante. Eita glória! Aleluias! Ele garante a E não é por vitória. não é por pouco tempo, não é isso, cantora Miriam? Não é por longos e longos É, tempo. É duradouro. O isso. que Deus dá é duradouro. É como essa rádio que Deus deu aí para você estar à frente dela. Verdade. Essa rádio é uma bênção. Eu creio que é uma bênção na vida das pessoas. É uma voz ecoando em meio a esse mundo. Glória a Meu Deus. Deus, eu creio que quantas pessoas, né, são alcançadas. Verdade. Às vezes uma palavra, um cântico, né, no momento que a pessoa precisa, ali às vezes de depressão. Eu creio que muitos Aleluia. ouvintes foram libertos da depressão através dessa rádio, porque senão ela não estaria de pé até hoje. Eu acredito assim, minha irmã. Tudo que Deus estabelece, ele permanece. E ele é de qualidade. Aleluia. Pode soprar o vento, não é isso, cantora? Vento, pode vir as tempestades. Pode vir o que vier. É verdade. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir críticas. É. Mas a mão de Deus está estendida. E quando a mão de Deus está estendida, não há inferno que se põe de pé. Glória a Deus. Aleluia. Não há. Não há barreiras que não venham a ser dispersas. Não há. Porque Deus é um Deus de providência, um Deus fiel, ele garante pela sua palavra. Que maravilha. Então, na minha vida aconteceu. Eu fui enganada indo para um estúdio de gravação. Meu esposo, né, Deus, como diz, né, Deus, quando você não deixa ser movida, Deus move outro que está no teu lugar para fazer você ir. Mas você vai. Verdade. Não é verdade? Sim. Porque a promessa de Deus, ela é cumprida. Quando ele promete, ele cumpre. E ele conhece as nossas fragilidades, ele conhece as nossas fragilidades. Naquele momento eu estava um momento frágil, um momento que eu não me achava realmente capaz. Mas o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos capacita, porque eu entendo que nós não vemos como Deus nos vê. Verdade, minha irmã. Que nós enxergamos somente o exterior, mas Deus enxerga de dentro para fora. Glória a Deus. É muito profundo. Glória Deus, a Deus. ele vai além do que os olhos podem ver. Aleluia. Aconteceu comigo. Eu vivenciei isso. E
o meu esposo me chamou para outra Maravilha. cidade, já tinha conversado com um rapaz, tudinho, falou, meu bem, vamos ali, naquela cidade, vamos só ver como que é o estudo, sabe, assim, só me enganando, né, como se diz, para eu poder ir. Porque, igual ele falava, se ele falasse que eu já ia botar uma voz guia, eu não ia, porque meu esposo também é compositor. Meu E eu Deus! sempre cantava, ele é compositor, e eu sempre cantava os hinos dele e tal, tudo mais. Mas assim, por cantar, né? Sim, bonito. Mas não para gravar. E eu tinha falado, quando eu cheguei lá, essa é cantora, eu olhei para meu esposo e falei, como assim? Como você faz isso? Eu imagino como é que você não ficou e as pernas tremendo. Minha irmã, eu tremia toda. Menino, que menino terrível! Incrível, incrível, incrível. Não, eu falei, amor, você não existe. Como que você faz isso comigo? E aí você gravou? Aí eu fui lá, coloquei uma vozinha só para treinar, né? Porque Certo. fiquei, assim, por educação, né? Porque eu fiquei com vergonha, falei, vou passar vergonha no meu esposo, não, né? Mas no fundo do meu coração, eu não me sentia nem um pouco capaz. Essa é a verdade, Deus conhece que eu tô falando a verdade. Sim, minha irmã. E aí, assim, muito incrível, assim, eu olho assim para trás, eu vejo o que Deus fez dentro do meu coração. Ele me fez entender que eu preciso vestir a camisa. E foi o que eu fiz. Foi o primeiro passo. Eu precisava que Deus usasse meu esposo, né, para que me levasse lá, meio enganado, para que eu pudesse enxergar e vivenciar o que Deus quisesse que eu vivenciasse até hoje. Meu Deus. Porque eu sempre tive no meu coração, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Mas eu estava cumprindo aquilo naquele momento, né? Mas assim, eu entendi que era uma fragilidade. Minha fragilidade, né? Por não acreditar que eu era capaz. Uma barreira, melhor dizendo, né? Mas Deus tinha preparado aí, tudo, tudo, tudo. Tudo. Minha irmã, você não tem noção do que Deus fez. Meu Deus, o que Deus fez. Foi incrível, incrível, incrível. E nessa época, né, eu tô resumindo tudo, tá? Porque é bem grande, resumindo. Nessa época, eu estava casada, lógico, né, com esposo e tal, como eu falei antes. Aí eu estava morando no Tocantins, eu morei um tempo no Tocantins. Inclusive, foi lá que eu gravei meu primeiro CD, Jesus de Nazaré. Olha que bênção! É aquele clipe lá nas montanhas. Sim! Pois é, foi lá, minha alma, Tocantins, cidade maravilhosa, muito boa cidade. Cidade interior, maravilhosa. Um abraço pro nosso amigo, aproveitando, mandar um abraço pro nosso amigo Vandim, que ele é daquela região, o YouTube abençoado. Oh, glória a Menina, Deus. que Um abraço, meu bênção! irmão. Deus abençoe você. Pois amém, que Pois é, bênção! terra boa, é muito bom. Eu sou, como diz, sou apaixonada por lá, né? Eu amei demais o lugar e é muito bom. Foi uma temporada que Deus nos permitiu para que morássemos lá. Enfim, aí ao chegar, né, eu falei, meu Deus, como assim? Gravei. Chegou o dia, gravei e tal. Aí Deus começou a colocar desejo de gravar mais. Que Deus coloca dentro de nós. Quando é Ele que proporciona, Ele coloca tudo, minha irmã. Ele tira aquela dúvida, Ele limpa tudo, Ele limpa a casa. Não há dúvida, Ele limpa tudo. Os escombros, né? Ele vai lá e tira os entulhos, faz tudo. Faz a varredura da casa. Não é isso? Glória a Deus, verdade, minha irmã. E aí foi o que aconteceu. Quando foi o lançamento do meu CD, foi impressionante. O prefeito da cidade, ele patrocinou, assim, de uma forma tremenda, sabe? Que lindo! Comprou o CD, doou pro povo, foi tremendo, sabe? Teve ajuda, a igreja ajudou, em tudo, nas recepções, tudo, sabe? Foi assim, tudo assim, sabe o que Deus, assim... Tudo Deus enviou as mãos, não é isso, cantora Miriam Paz? Deus enviou muitas mãos. Eu tinha pouco dinheiro, minha irmã. Era improvável. Era improvável. Como assim? Meu Deus. Assim, pela lógica humana, não tinha, sabe? Foi impressionante. Foi incrível, sabe? Glória Aí a Deus. Deus toca no coração de vou te doar isso, vou te doar. Sabe Deus tocando? Sem você pedir? Foi impressionante. Sim. Foi impressionante. O nosso Deus é fiel. E
Eu sei que muitos que estão ouvindo, né, que tem promessa de Deus para gravar um CD, tá? Vou ser bem específica no Ministério de Louvor. Deixa Deus agir. Amém. Deixa Deus agir. Existem situações que é só Ele para resolver por nós. Nosso braço humano não consegue alcançar. Verdade. Mas o braço de Deus vai bem além. Porque às vezes, minha irmã, tem gente que se frustra. Porque muitas vezes quer fazer com as suas próprias mãos. Eu conheço muita gente que se frustrou no meio do caminho, parou, porque tentaram lutar com suas próprias mãos. Não esperaram o agir do Senhor. E a gente tem que esperar o agir de Deus. Concordo com Onde você. Deus, ele é gostoso, ele é sereno, ele é tranquilo. Ele é tranquilo. Ele se encaixa no momento certo, ele vem em nossas mãos. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, não é isso? Verdade, minha irmã. Glória a Deus. Então a gente tem que viver o momento de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E é isso. Eu aprendi a viver o que Deus quer que eu viva. Não que eu não me esforce, lógico que eu oro, se Deus falar tal coisa, eu vou e a gente tem que agir também, lógico, ação mais oração, não é isso? A gente tem que agir, mas agir na direção de Deus. Os irmãos estão me entendendo, né? Glória o que eu a estou Deus. falando. Não agir pelo impulso da carne, mas agir pela direção de Deus. Não forçar a barra por algo que Deus não quer que seja por aquele meio, mas Deus quer por outro. Deus quer nos surpreender para mostrar que nós somos dependentes dele. Aleluias! Ei, meu Deus! Coisa nós linda. somos inteiramente dependentes do Cristo Senhor. Coisa linda. 19h50, nós estamos aqui nesse bate-papo abençoado com a nossa querida cantora Miriam Paz, direto de Goiânia, Goiás. Amém? Quinta-feira, 10 de abril de 2025, ela que tem um lindo ministério de louvor, é uma cantora missionária abençoada. E nós temos aqui louvores da nossa querida cantora, também lembrando, amados, que as canções da cantora Miriam Paz, você encontra em todas as plataformas digitais, tá bom? Claro, em todas as redes sociais, meu Deus do céu, alcançando o mundo. Você encontra também, gente, aqui na Mãos Unidas, claro, Eita Glória, em outras emissoras de rádios e de TVs também. Ela tem um lindo ministério de louvor para a glória do nome do Senhor Jesus. Nesse momento, queremos abraçar também a todos os nossos companheiros que estão aqui conosco, tá? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. A conexão caiu, não é isso? Então, nós vamos ouvir aqui um louvor impagável e daqui a pouquinho a gente volta. Maravilha! Doutora Miriam Paz. É isso! Vamos que vamos! Firme, forte e constante, não é isso? Maravilha! Amada, você estava falando, né, isso sobre o Ministério de Louvor. Como aconteceu? Isso. A nossa pergunta para você é o seguinte: você foi pega de surpresa pelo seu digníssimo esposo, ok? Pensa no menino nós estamos admirados, não é isso? Nós somos fãs desse menino, viu? Pode ter certeza. Porque se não fosse ele, se não fosse ele, você não estaria aqui. Claro, pela graça de Deus. Sim. Bem, o negócio é o seguinte. E depois que você fez aquele teste de voz, né, gravação da primeira guia, você sentiu o desejo de gravar? Sim, aí o Senhor colocou, né? Foi desenvolvendo, só que não foi de uma vez, foi devagar. Foi desenvolvendo aquela vontade de gravar, de não parar mais. É a ponto de eu olhar para trás e falar assim, eu não posso parar. Eu não consigo parar. Eu não consigo parar. Eu tenho que só continuar. Então, assim, é um verdadeiro milagre que Deus fez dentro de mim. Mais outro milagre, né? Mais outro milagre. E também porque eu estava com um nódulo nas pregas vocais, né? Vários nódulos. E tinha um grande que me preocupava. Inclusive, eu não posso deixar de relatar isso.
que Deus fez, ó. Eu fiz uma consulta e constatou esse nódulo maior e muito me preocupou. Estava, assim, atrapalhando demais. Daí, eu fiz uma campanha. Pedi à igreja também, lá onde eu congregava, que orasse, apresentasse ao Senhor a minha causa. E, incrível, quando eu voltei para o retorno, né, fiz novamente o exame, a doutora falou, o que aconteceu? Uhum. Como assim? O seu nódulo, ele estourou misteriosamente. E eu chorei. Falei, foi Deus, glória a Deus. Deus é muito fiel, Deus é tremendo. Deus, ele faz. Meu Deus. Então você foi curada instantaneamente, não é isso, minha irmã? Fui curada por Deus. Fui curada. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele chama, ele capacita. Ele dá todas as armas para a gente lutar. Bonitinho. Não tem como. Não tem erro. Não tem erro. Que maravilha, minha irmã. Nosso Deus, nosso Deus, ele é perfeito. Ei, você que está aí do outro lado, que está triste, desanimado, não é isso, amada? Olha, creia no Senhor Jesus, ele pode mudar a sua história. Ele mudou a história da cantora Miriam Paes. Hoje, uma menina que abençoa vidas não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque nós estamos em todas as redes sociais, não é isso, amada? Os seus trabalhos estão em todas as plataformas digitais. Então não tem como voltar atrás, minha irmã. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Agora é só romper até a volta do Senhor Jesus. Parabéns, minha irmã. Com certeza. Parabéns. E como Deus coloca, né? Amém, amém. Deus abençoa. Como Deus coloca, assim, em nosso ser, né? Essa vontade, esse desejo, né, de estar fazendo sempre mais para o Senhor, né, de forma assim tão clara, né, dentro de cada um de nós, como colocou no seu coração, né, e tem colocado todos os dias, e todos os dias ele renova no seu coração, não é não, minha irmã? Verdade. Porque senão você não estaria aí nessa alegria, com essa presença de Deus irradiando aí através da sua voz, e a gente consegue sentir Deus no seu ser. Amém. Glória é muito lindo. Tá? Deus te usa demais, minha irmã. Você não tem noção como Deus te usa. Amém. Deus é lindo demais. Glória e a eu Deus. Eu tenho certeza que também para que você estivesse aí, você passou por muitas barreiras, não é verdade? É melhor nem falar, viu, minha irmã? Melhor. Deixa quieto. Minha irmã, muita cacetada de todos os lados. Ô, Glória, e olha as cacetadas não pegarem em mim, viu? Não, porque nós estamos aqui, né, cantora Miriam Paz? Olha, o anjo do Senhor segurou. Eita, Glória! E todas as pedradas realmente não segura porque não vem pra gente, porque o Senhor, ele sempre recebe ela. Nos então, protege. há uma proteção, há uma barreira, né, protetiva entre nós, né, aqui em nossa volta. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda os livros de todo mal. Então, assim, é isso. O inimigo tenta, mas ele não consegue, porque o Senhor Jesus, ele que é a nossa bandeira. Glória a Deus. Menina, conversando assim com você, a gente já conhece o seu ministério, belíssima voz, voz ungida, profissional, mas é muito bom conversar com você, tá ouvindo a sua voz, sabe? A gente vê assim, é como se a gente já se conhecesse há bastante tempo e ver a sua maturidade, a sua responsabilidade de carregar, né? Isso que é um peso muito grande, o ministério de louvor é um peso espiritual muito grande, e muitas vezes nós somos incompreensíveis, né, as pessoas não compreendem a gente, principalmente no meio da nossa família, sabe? É muito difícil falar isso, mas a verdade tá? Que muitos ficam, e aí, quanto você já ganhou? Já conseguiu isso? Não é? Principalmente aqueles amigos, sabe? E a gente sempre responde, não, o nosso louvor é para o altar do Senhor. Oh, glória! Glória a Deus! Não é assim, minha irmã? É verdade! É louca! Como pode investir tanto? Porque
que não investe nela mesma, vai investindo em louvor, vai investindo em gravação? Como assim? Mas não compreende. O amor de Deus, ele é assim, ele é imensurável. Ele coloca um amor dentro de nós pelas almas, sabe? É um amor que ultrapassa situações, ultrapassa tudo. Não é isso? O amor de Deus é inexplicável. Doutora Miriam, eu ouvi, foi no ano passado, assim, de uma pessoa, uma parenta nossa, muito querida, muito querida. Eu amo essa menina, gente. Vocês não têm noção quanto eu amo essa parenta, porque quanto ela já me ajudou. Mas ela falou uma coisa assim comigo, ela falou assim, Cida, tem uma coisa que eu admiro em você. Porque, sabe, você podia estar investindo em você, Cida, igual você acabou de falar, entendeu? Mas não, você pega, você grava vídeo, você faz isso, você compra as coisas do estúdio, você. Por que que você não investe em você? Tipo assim, entendeu? Ela falou, eu te admiro. Uhum. Eu falei, mas o negócio é o seguinte, minha irmã, que existe um fogo no nosso coração, que enquanto a gente não faz, não é assim, minha irmã? E um peso nas É nossas verdade. costas. Eu não sei A se gente não você. quer. Não é, minha irmã? Não quer. Eu me lembro quando nós gravamos o primeiro CD, minha irmã, e já faz muitos anos atrás, meu Deus do céu. Ô, menina, foi sério, eu tava com aquele peso nas costas, e estúdio, aquela luta, e gravando daqui, gravando de lá. Aí, minha irmã, quando o maestro falou assim, ô, Cida, tá pronto, já terminamos, já finalizou tudo. Olha, amada, eu vim pra casa, e foi assim, o meu corpo tava tão leve, cantora Miriam, tão leve, sabe? Tipo assim, eu falei, Eu meu sei bem essa Deus, sensação. falei, tá entregue no altar do Senhor. Pronto, Senhor, tá entregue no altar do Senhor e seja feita a Pronto, tua vontade. E aí as pessoas, nossa, pronto. e o dinheiro que vocês gastaram? Não é assim, minha irmã? Ô, gente, Não tirou, cadê? Não enricou? Parece que a gente, é, tem que enricar. Eles pensam assim. é desse jeito. Mas eu senti um alívio tão grande, eu acredito que acontece com você, com todas as nossas companheiras e os nossos companheiros. A gente fica satisfeita, é uma missão, sabe, gente? De verdade, o verdadeiro É uma, cantor, o verdadeiro missionário é uma missão, não é isso, amada? é uma missão, é verdade. É uma missão. Aguenta muita coisa, muita humilhação, né, minha irmã? É. Muitas palavras, às vezes assim. Aí você fica, amém, glória a Deus. O- Deus é fiel, vou seguir louvando, vou seguir adorando. eu lembrei de uma coisa aqui, mas eu vou comentar. E as tomadas de Hum. microfone, né, minha irmã? Ó, não canta Oh, nesse misericórdia. evento, não. Não, eu vivi uma situação, lembrei aqui agora. É uma situação, eu lembro logo que eu gravei meu primeiro CD. Fui Uhum, convidada para cantar em cima de um trio, em cima de uhum. daqueles carros. Assim, fala, é isso, Sim, né? Que fala, né? é. E era um culto público, um culto ao vivo, tudo mais, culto Uhum. missionário. Aí veio uma cantora de fora, de longe, uma cantora muito conhecida e tal. Amo muito ela, tá? Nada a ver, assim, é só Sim, situação, só para sim. como testemunho, tá? Uhum. E aí eu lembro que eu não tinha muita roupa, assim, bonita, sabe? Minha roupa era simples, Sim, minha né? irmã. Uhum. Não, tá bom. Mas só que eu não estava feia, eu estava bonitinha até. Certo. Aí eu fui subir naquele trio, eu sentei do lado do secretário. Aí eu Uhum. lembro que ela me olhava, eu dei a paz do Senhor, ela não me respondeu. Aí me olhava assim, com um olhar assim, tipo, dos pés e cabeça, quem é essa? Tipo, como assim? E ela estava toda maravilhosa, toda, como diz, tudo coberto no glamour. É. Mas eu não me sentia inferior, não, Deus faz meu Claro coração. que Eu só não, orei com simplicidade. filha do rei vai ficar inferior? Uh-uh. Não é mais. Só que depois que passou, eu falei, gente, como que ela pode agir assim, sabe? Uhum. Aí eu falei, por que ela tá me olhando assim? Por que ela não deu parecer pra mim? Não me respondeu. Eu fiquei pensando, né? Mas não Uhum. imaginei nunca, por conta que eu tava muito simplesinha, né? Eu pensei que só pode ser isso. Aí tá. Aí pegou essa a primeira pra cantar e tudo mais, e aí o microfone deu problema com ela. Não, então passa pra mim, no caso que seria pra ele. Peguei o microfone e funcionou perfeitamente, foi uma bênção e tal, Deus abençoe e Glória tudo a mais. Deus. Foi assim, Deus me tomou assim de uma forma extraordinária, Deus é fiel demais. Aí eu percebi assim, que Deus permite situações para a gente entender o meio que nós estamos vivendo, para a gente ficar mais forte, né, em Deus, né? Amém. Para mais situações para a gente poder buscar mais, amadurecer mais, não é isso? Verdade, minha E irmã. aí eu sentei, quando eu sentei, ela me olhou com um olhar diferente, sabe? Aquele olhar assim, uau, sabe? Olha como Deus te usa. E Deus fez ela ver
que em mim era Deus, né? Ela viu o Que brilho nós do não somos Espírito Santo de Deus na sua vida, minha irmã. Sim, porque nós temos que ver assim um com o outro. Gente, nessa vida vai ficar tudo aqui. É uma passagem, Bem isso material, mesmo. tudo. Porque nós temos que preservar a nossa vida em Deus em primeiro lugar. Roupa, sapato novo, tudo vai ficar. Tudo vai ficar, minha irmã. Carro, casa, aviões, fazendas, tudo, tudo. Anéis, joias, tudo, tudo. Não leva nada. Não leva nada. É aquela ditado que se vale que se tem aqui na Terra? Mas, É. infelizmente, tem muita gente que olha assim. Mas a gente tem que orar por esses, né? Para que mudem a visão, para que vejam com o olhar da fé, né? Como o olhar de Cristo, como Deus nos ama, não é isso? E aí eu sentei e eu vi que ela mudou, eu sei que o Senhor falou com ela, mostrou a ela, naquele momento, que ela mudasse a visão. Né? Então eu entendi que foi Deus tratando com ela também. E comigo também, para me ver essa situação e entender que as pessoas não são aquele 100% que eu tenho. Então era muito, dentro desse meio, né? Assim, gospel e tal, né? Entendi. E tal. Então eu tinha outra visão. Aí eu entendi que não são gente como a gente, mas são pessoas que às vezes deixam o inimigo trabalhar na mente. Exatamente. Não é isso?